Queridos irmãos, a paz do Senhor, que noite abençoada, louvor, de exaltação, glorificação ao Senhor, pelo triunfo do Cordeiro. Estamos ouvindo desde o princípio louvores direcionados à ressurreição de Cristo, a grande conquista do Cordeiro, e nada mais justo, pois há 3.400 anos atrás foi inaugurada a primeira Páscoa da história. Deus promoveu a Páscoa inaugurando o calendário judaico, dizendo: este é o princípio dos meses, e mandou que os judeus que estavam no Egito cativos há 430 anos prepararem o cordeiro, se apossarem do sangue, dividir na família, passar nos umbrais da casa, que Deus visitaria naquela noite o Egito, passaria por cima. E a palavra passagem é Pêssar, e Pêssar é Páscoa. Páscoa é passagem, é a visitação de Deus sobre a terra. Só que a casa que tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta seria protegida. Na tua casa tem o sangue do cordeiro? E aquilo apontava para algo majestoso, pois aquela Páscoa, ela promove a libertação nacional de Israel, o resgate de uma nação da escravidão egípcia. E ela entra para a história como um evento comemorativo que vai se repetindo ano após ano, e até hoje os judeus comemoram essa Páscoa por conta da sua libertação do Egito, da escravidão. Mas essa mesma Páscoa, a primeira de todas no Egito, ela tinha um foco profético, pois ela apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus, que haveria de morrer, não para salvar uma nação, mas a humanidade que cresce na sua morte. E hoje nós estamos aqui, porque Jesus, no dia de Páscoa, enquanto se comemorava a Páscoa judaica, e ele disse aos seus discípulos naquela semana: ó, quanto desejei participar convosco desta Páscoa. É a única festa que diz que Jesus anelou participar, pois ele não iria apenas participar como um judeu que comemorava uma libertação, mas ele iria se entregar para ser a própria Páscoa de uma nova comunidade que se estenderia pelo mundo, formando assim o seu corpo. E eu gostaria de ler com os irmãos nesta noite, livro do Apocalipse, capítulo 5. A vida de Jesus, do nascimento virginal, da gestação no ventre de Maria, o seu nascimento na manjedoura, a sua vida extraordinária de milagres, a sua morte sacrificial na cruz, a sua ressurreição gloriosa na sepultura e a sua ascensão ao trono é a consumação de um projeto que tem a ver conosco e com você que está aqui nesta noite. Um projeto de vida, de felicidade. E nesta noite eu quero ler Apocalipse capítulo 5, versículos de 1 a 4. Depois que lermos, se os irmãos não fecharem a Bíblia, eu agradeço, pois o capítulo tem 14 versículos. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Até aqui. Depois nós continuamos no mesmo capítulo. Irmãos queridos, Jesus veio a este mundo, cumpriu um ministério glorioso, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia.
E tudo isso estava previsto na profecia, haveria de se cumprir. E ele traz consigo uma marca para cumprir das profecias, que desde o começo, quando o homem pecou, ele tentou se vestir com folhas de figueira, mas as folhas de figueira, com o calor do sol, iria lhe deixar despido novamente, e Deus projetou vestes de animais e os vestiu com túnicas de peles. Está escrito em Gênesis 3:19. O Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Os grandes teólogos entendem que o primeiro animal que Deus matou para vestir o homem foi o cordeiro. Logo no capítulo 4 nós encontramos Caim e Abel fazendo ofertas, e um oferece do campo e outro dos rebanhos. Nós encontramos que Abraão está subindo a montanha com seu filho, que estava acostumado a sacrificar com o pai. E Isaac olha para o pai e diz: meu pai, eu vejo a lenha, eu vejo o cutelo, que é o machado, eu vejo o fogo, mas não consigo ver o cordeiro para o holocausto. Pois o homem aprendeu a adorar a Deus por meio do sacrifício que lhe substituía na presença de Deus. E o pai, olhando para o filho, disse: meu filho, Deus para si, não é para mim nem para nós, Deus para si proverá o cordeiro. E Deus proveu um carneiro para substituir Isaac naquele sacrifício, e chamou o nome daquele monte O Senhor Proverá, porque Deus proveu um sacrifício substituto para Isaac. Quando Deus instituiu todos os sacrifícios, 5 níveis de sacrifícios no livro de Levítico, a gente percebe que esses sacrifícios eram fechados. Inaugurava pela manhã com o sacrifício de um cordeiro e fechava no final da tarde os sacrifícios com outro cordeiro. O cordeiro está sempre presente. E ele foi instituído na Páscoa como instrumento do resgate. E nasceu Jesus, com cerca de 30 anos, foi até João Batista e eles: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um cordeiro capaz de remover o pecado do mundo. E Jesus triunfa na cruz, passa pela sepultura e ressuscita. E nós vamos para o Apocalipse, porque o que falamos até agora está no campo histórico. João é puxado, atraído no arrebatamento espiritual, em espírito, até a sala do trono, a presença de Deus. E João começa a descrever como se passa a cena nos céus, a revelação de Deus da sala do trono, toda a glória e majestade. E de repente João tem uma visão, aqui no capítulo 5, repetindo um pouco da história humana, porque Deus se revela fazendo um paralelo com aquilo que nós conhecemos, para que assim possamos compreender. É quando um rei com a idade avançada, cabelos brancos, poderoso, com um grande império, ele precisa passar toda a sua herança, todo o seu poder, todo o seu governo, todas as leis, toda a sabedoria para o seu filho, o primogênito, para que ele assuma toda a herança, todo o império, todo o governo. Mas esse filho precisa provar que é digno de receber esse governo do pai. E muitas vezes, na antiguidade da monarquia, se testava os príncipes. A gente lendo a história dos romanos, no período da república, os senadores, eles faziam campanha, não dentro da cidade, mas no campo de batalha. Temos aqui 2 historiadores que podem testificar disso.
principalmente Júlio César, que foi um dos maiores generais de Roma, e para ele assumir uma cadeira no Senado, ele teve que conquistar lá fora. Ele tinha que mostrar o seu poder de conquista no campo de batalha, e aí ele seria reconhecido dentro da cidade e dentro do Senado. E Júlio César triunfou na Gália, triunfou na Espanha, triunfou entre os gauleses e voltou com o seu marco de triunfo na mão. Os grandes reis testavam seus filhos sobre a sua dignidade, e muitas vezes, para provar a sua dignidade, eles conquistavam derramando sangue alheio. Eles faziam muitos cativos. Só que aqui nós temos uma história de um rei, mas não é um rei qualquer, é o Senhor dos céus e da terra, é o dono de tudo, é soberano sobre tudo, é o rei da glória, é o rei da majestade. Não há nada que exista que não lhe pertença, não há nada que tenha sido criado que não tenha saído de suas mãos, não há poder que não emane dele, não há glória, majestade ou riqueza que não venha dele. Ele está no topo da excelência, e esse rei está no trono, e ele tem um livro, e ali está o direito de herança de tudo que ele criou, e esse livro está selado. Mas o seu primogênito, que também é unigênito, não está na sala. E João é levado à sala do trono e disse: vi na mão direita, na destra, daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Esse livro tem todo o registro do destino da criação, de tudo que pertence ao Criador. E ele diz assim: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Está se procurando quem será o herdeiro, o primogênito. Quem é digno de pegar esse livro? E começa a procurar. E ele diz no versículo 3: ora, nem no céu. E João olhava ao redor do trono os 4 seres viventes, os 24 anciãos. Você é digno? E eles provavelmente, a Bíblia não diz isso, posso pressupor. Você é digno? Não sou. Você é digno? Não sou. E esses milhares? Não somos. E essas miríades diz: não somos. E os serafins? Não somos. Quem é digno aqui no céu, fora do trono? Ninguém. E João olha, nem sobre a terra se procura entre os patriarcas, entre os príncipes, entre os monarcas, entre os governantes, entre os sábios, entre os religiosos. Ninguém é digno de assumir este papel e tocar neste livro. E vai além, e nem debaixo da terra, talvez a sepultura, aqueles que já se foram, ninguém estava com a dignidade. E João, quando percebe que há um silêncio acerca de alguém que seja digno, e não encontra um sentimento, domina o seu coração, e o versículo 4 diz: eu chorava muito. O desespero era grande, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Mas o texto não para aqui, ele diz: todavia um dos anciãos me disse:
não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E o texto é tremendo, porque ele diz assim: venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele apresenta aqui nos céus, na eternidade, o leão da tribo de Judá. O livro do Gênesis, capítulo 49, versículos 8 e 9. Deus disse que Judá era como o leão. E como o leão novo ele se deita, como a leoa que caça. Judá é um leão, mas o cetro será dado a Judá e não será tirado. O cetro do governo. E Deus escolhe da tribo de Judá a Davi. E Deus faz um pacto com Davi no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, dizendo que vai colocar um rei na casa de Davi e ele reinará eternamente. E o seu reino não passará para outro. O seu reino será poderoso. E agora o anjo bradou e disse para João: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, que venceu. Ele já triunfou. Venceu o quê? A dignidade e o triunfo do Cordeiro. E foi que ele venceu. Quando ele ouviu esse grito, então vi, versículo 6, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, não um leão, mas um cordeiro. João olha e vê um cordeiro. E é interessante porque ele disse: como tendo sido morto. Um cordeiro com as cicatrizes da morte, mas um cordeiro triunfante. O cordeiro que venceu, o cordeiro que superou a morte. A morte é a primeira consequência do pecado para a humanidade. A recompensa, o salário do pecado é a morte. Enquanto não surgisse alguém capaz de vencer o pecado, não poderia vencer a morte. Mas um cordeiro sem mácula, sem pecado, sem manchas, puro, santo, único, verdadeiro, morreu sem pecado, pelos nossos pecados, para vencer a morte e nos dar vitória. E o texto sagrado diz para nós: e ele tinha 7 chifres, 7 pontas, que significa poder. Ele tem a plenitude do poder. E ele tem os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Ou seja, ele detém todo o poder e todo o conhecimento. Nada escapa do seu conhecimento. Nada escapa do seu poder. E quando João começa a olhar, versículo 7, veio, pois, aquele que é digno, tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Se tem um herdeiro, este sou eu, meu pai. Se tem uma herança, é minha, meu pai. E ele pegou com todo o direito aquele livro que selava o meu e o teu destino, o destino da terra, o destino da criação. E quando ele toma o livro, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. A dignidade do novo rei. Diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa
e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Irmãos, quando alguém era empossado, era coroado, reconhecido como novo rei, que ele recebia do Pai a coroação, então vinha a proclamação, o cântico de reconhecimento, a festa pela coroação do novo rei. E o texto diz, versículo 9: e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Eu estou aqui, você está aqui. Tribos, povos, línguas e nações, o poderoso sangue do Cordeiro. É um cântico de reconhecimento. O Senhor é digno, porque o Senhor venceu, não foi tirando o sangue dos outros, mas com o teu sangue. Aquele que venceu com o seu sangue, venceu o diabo. Hebreus 2:14, tirou os poderes do diabo, triunfou sobre o pecado, triunfou sobre a morte, e disse: a esperança para você, meu filho, a esperança para você, minha filha, porque eu venci. E o cântico diz: com o teu sangue compraste para Deus. E agora nós pertencemos a Deus. E agora você é menina dos olhos de Deus. E agora você é ovelha de Deus. E agora você tem um pai. Você tem um dono. Você é filho do rei. E a garantia está no sangue do Cordeiro, que é digno de todo poder, de todo louvor. E diz assim: e para o nosso Deus os constituístes, não escravos, mas constituíste reino e sacerdotes, porque irão servir ao lado do rei, irão interceder, irão ministrar e reinarão sobre a terra. Você crê nessa promessa? Veja o que está preparado para nós. A conquista de Cristo é o reino, é nos fazer filhos de Deus, nos aliançar com Ele e nos garantir uma posição no seu reino, tudo pelo sangue dele. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, versículo 11, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. E agora a proclamação do novo, empossado, entronizado rei. O que ele tem de direito? Proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Tudo é dele. Tudo, o Pai disse: agora é teu, meu filho. Você pegou o livro, você conquistou, você venceu a morte, foi com o seu sangue, eu te entrego tudo. E aqui a proclamação é clara: porque ele foi morto, ele pode receber poder, riqueza, sabedoria, força e honra e glória e louvor. E não adianta lutar contra isso aqui. O capítulo 17 do Apocalipse, somente um versículo e voltamos para lá. Capítulo 17,
Versículo 14 diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. E a igreja pode ler comigo: pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Todos que estiverem com o Cordeiro irão vencer. Todos aqueles que estão com o Rei dos reis, porque Ele é Cordeiro, mas é o Rei dos reis. Ele é Cordeiro, mas é o Senhor dos senhores. E é interessante que ninguém nunca viu um cordeiro pastorear, e esse cordeiro aqui é pastor. E é o livro do Apocalipse quem diz também. O livro do Apocalipse cita 32 vezes a palavra cordeiro. Uma só, que faz 33, é em relação ao falso profeta. Apocalipse 13, e eu acho que é o capítulo 13, versículo 11. Em relação ao falso profeta, uma única vez. Mas as 32 vezes que aponta para Jesus, todas são de triunfo e dignidade. Todas são de vitória. E o capítulo 5 diz, versículo 13: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja, diga comigo, igreja, o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Isso aqui é o que Ele é digno. É o que toda a criação tem que proclamar na terra: a dignidade do Cordeiro. A nossa Páscoa é muito mais sublime, porque Ele venceu a morte e está conosco em nós, e nos garantindo a vitória eterna. E quando este louvor, essa proclamação é feita, a Bíblia diz que os 4 seres viventes respondiam amém, que é uma palavra hebraica traduzida para o grego também da mesma forma, amém. Hoje uma palavra universal que está dizendo: seja confirmado a vontade de Deus. Esse amém está ligado diretamente ao propósito, o selo e o sim de Deus. E Paulo diz que nele, em Cristo, estão o amém e o sim de todas as promessas de Deus. Eles declaram aqui sim. Também os anciãos prostraram-se e não tinha outra coisa a fazer a não ser adorar. Que viemos fazer aqui nesta noite? Porque estamos aqui? Qual a nossa missão a não ser adorar? Adorar o Cordeiro que venceu, proclamar o Cordeiro que é digno, aquele que tem todo o poder e que seu sangue garante a salvação dos homens para Deus. Por isso que todos precisam reconhecer a dignidade do Cordeiro, se prostrar diante do Cordeiro e reconhecer que somente Ele é o Salvador. E esse texto nos mostra o poder da Páscoa na eternidade e o que nos aguarda também. Todos se prostraram e adoraram. Adoremos ao Cordeiro, porque Ele é digno. Que Deus nos abençoe.